Antes de ter meu torno atual, a última vez que realmente trabalhei com um foi quando eu tinha apenas 15 anos na marcenaria do meu pai. Isso foi há mais de 35 anos. E para ser sincero, acabou ficando menos parecido com uma tigela e mais com um... O que é isso? Bem, agora eu tenho um torno na minha oficina e eu tenho procurado coisas divertidas para tentar e fiquei bastante inspirado pelo meu amigo Mike, que pode ser encontrado no canal da oficina Muse. Ele demonstrou como criar um design de nó celta usando o torno. O resultado ficou tão bom que decidi tentar sozinho. É isso que farei neste vídeo. Vamos ver se consigo entender isso sem prender minha gravata no torno. Basicamente, um nó celta é quando você pega algumas cores contrastantes de outras madeiras e as embute como tiras dentro do seu bloco de torneamento. Então, quando você gira no torno, elas assumem a forma de anéis. Quanto mais inserções fizer, mais anéis terá. E quanto mais cores você usar, mais interessante o nó vai parecer no final. Peguei madeiras de várias cores e comecei a fazer minhas inserções com elas. Basicamente, cada inserção precisa ter exatamente a mesma largura do corte da sua serra de bancada. A ideia é substituir exatamente a mesma quantidade de material que foi removida ao cortar o bloco. Com isso em mente, eu fiz várias fatias na serra de fita que ficaram um pouco mais grossas do que o necessário no final. Após cortar as fatias, fixei-as em uma peça plana de melamina com cola instantânea e fita de pintor. Não, esse não foi o jeito mais fácil de fazer essa tarefa, mas funcionou. E como eu peguei toda a fita emprestada do meu vizinho, não importa muito se eu usar tudo. Basicamente, eu só precisava desbastar todas essas peças até que ficassem na espessura certa. Para verificar, use um pedaço de madeira com um corte feito na serra de bancada. Eu só fui desbastando aos poucos até conseguir encaixar sobre a ponta de um dos insertos. E assim que eu consegui deixá-los na espessura certa, pude levá-los de volta para a bancada, dar uma leve lixada e depois destacá-los da tábua. Depois, repeti esse processo várias vezes até ter muitos insertos para escolher. As espécies que eu escolhi foram nogueira, coração roxo, coração amarelo, cerejeira, freixo, padalque, bordo e sápele. Então, para as bases, eu tenho duas de freixo, uma de bordo, outra de nogueira preta e essa última é de jacarandá indonésio. Meu amigo Mike me ensinou uma técnica para cortar facilmente um octógono de um pedaço quadrado de madeira. Basicamente, você só precisa inclinar a lâmina a 45 graus e então cortar cada um dos 4 cantos da peça. Para fazer isso, basta posicionar sua peça contra a lâmina inclinada e depois deslizar a guia até que ela toque levemente a borda do seu bloco. Neste ponto, você pode abaixar a lâmina e então passar o seu bloco por cada face. Ao final, você terá um octógono perfeito. Em seguida, eu numero os lados de cada bloco para poder manter tudo organizado enquanto começo a fazer os cortes. Depois, preciso decidir exatamente onde quero que o nó celta apareça em cada bloco. Uso apenas alguns pedaços de fita para marcar o topo e a base do desenho. Depois, lá na serra de mesa, posso usar uma régua para encontrar o ângulo certo em que o bloco precisa estar para que cada um dos cortes fique dentro desses limites. Agora, eu simplesmente capturo esse ângulo usando um medidor e depois ajusto minha serra de esquadria para que fique igual. Depois, eu só corto um pedaço de sobra que vai acabar sendo parte do gabarito que vou usar com aquele bloco. Eu coloco alguns trilhos nas ranhuras de esquadria da serra de bancada, então, usando um pedaço de madeira que atravessa eles, posso fixar tudo junto usando cola instantânea e ativador. E por fim, colo o meu bloco inclinado na frente para completar o gabarito. E como eu costumo tornar até os projetos mais fáceis excessivamente complexos, acabei fazendo 3 gabaritos angulados diferentes para esses projetos. Beleza, então estamos prontos para fazer nosso primeiro corte, mas aqui está o mais importante. Você não quer levantar a lâmina demais para que ela corte completamente.
Deixe cerca de 1/8 de polegada mais baixo para manter um pouco de material segurando a peça. Então eu só encontro o lado 1, coloco ele virado para baixo, seguro firmemente no gabarito e faço meu primeiro corte. Para a primeira peça de encaixe, escolhi esta de freixo e acabei colocando cola demais nela. Depois de espalhar bem a cola, pude encaixar a peça no lugar e passei os próximos 5 minutos limpando todo o excesso que saiu. Então, para este bloco, decidi usar um ângulo bem acentuado para espalhar o desenho e posicionei de forma que eu pudesse fazer 2 cortes para criar um desenho de nó em cada lado da peça. Depois que terminei o primeiro corte, girei cuidadosamente a peça, pressionei de volta no gabarito e fiz outro corte. Depois continuei colando todos os insertos em cada um dos blocos e deixei-os secando. E quando eles estavam secos, pude remover o excesso na serra de fita. E na lixadeira de cinta, pude lixar o restinho que sobrou de cada lado e deixar todas as faces lisas novamente. Estou pronto para voltar à serra de mesa. No entanto, desta vez, escolho a face oposta da que escolhi antes. Vou colocar o mesmo tipo de inserto que usei no outro corte, e assim os anéis que se cruzam vão se espelhar e vai ficar equilibrado quando a gente colocar no torno. Neste ponto, a repetição começa. Eu troco para o gabarito certo, ajusto a altura da lâmina, posiciono a peça com o lado correto para baixo e então faço meus cortes. Depois eu passo cola nos insertos e os encaixo. Além disso, certifique-se de prender essas juntas para garantir que elas fiquem bem fechadas e firmes. E como eu tenho a memória de um peixe dourado, eu marquei na própria gabarito qual lado eu estava trabalhando. E aqui estou fazendo os cortes finais na peça longa de bordo. Os 2 últimos insertos de Purple Heart vão para o lugar. E aqui está o corte final na peça de jacarandá, incluindo um inserto de paddock. Prendendo para secar. E então, pela última vez, posso aparar todo o excesso de cada bloco na serra de fita. Depois, lixe todos até ficarem lisos na lixadeira de cinta. Tenho um bloco de freixo com nó de 4 vias e insertos de nogueira preta. Eu tenho um bloco de nogueira com 2 nós de 4 vias, todos com insertos de bordo. E eu tenho outro bloco de freixo que tem um nó de 8 vias com insertos de todos os tipos de espécies. E um bloco de jacarandá com nó de 8 vias. É um bloco longo de bordo com 2 nós de 8 vias, totalizando 16 insertos. Ok, finalmente, agora vem a parte divertida. Vou preparar o torno e ver como as peças ficam ao começar a tornear. Vou começar com o mais simples, o bloco de freixo com o nó de nogueira em 4 direções. E depois disso, vou passar para os mais complexos. Tenho que admitir, eu estava bem animado nesse momento. Eu estava muito curioso para ver como o design ficaria após arredondar o bloco. Vamos começar. Comecei a tirar as bordas de apenas um lado do nó primeiro. E depois que removi a maior parte dos lados planos daquela área, parei e inspecionei o resultado. Os anéis já começavam a tomar forma. Eles estavam se transformando de linhas com aparência de blocos em arcos arredondados e suaves. Continuei trabalhando e depois afinei o outro lado do desenho. Agora, quando eu paro, você pode ver que o desenho dos 2 lados está parecendo mais com anéis. No entanto, eles ainda não se encontram no meio. Esse material extra está aqui porque nós não cortamos completamente o bloco na serra de mesa quando colocamos os insertos originalmente. Eu só preciso continuar torneando a peça um pouco mais para diminuir um pouco o diâmetro e expor o anel completo. Pronto, olha só isso, que incrível! Em seguida, fui passando pelas diferentes lixas para deixar isso aqui super liso. Em seguida, foi hora do acabamento.
Depois retirei da torneira, finalizei em cima e embaixo e pronto. Suporte para vela com nó celta de 4 vias em nogueira preta, muito impressionante. Ficou muito bom. Beleza, vamos ver como fica um nó duplo de 4 vias. Esse era o bloco de nogueira preta com 2 nós de 4 vias em bordo nas extremidades. Assim como o anterior, achei que o contraste marcante entre as cores das madeiras faria o design se destacar bastante. Bem, vamos descobrir. Bem, no começo eu não tinha certeza do que iria fazer com esse aqui. Talvez um parafuso celta de fenda, mas então tive uma ideia. Eu nunca fiz um malhete antes, e esse seria um cabo bem legal para um. Eu reduzi o diâmetro da peça até que ambos os designs ficassem bons, e depois continuei diminuindo um pouco mais até sentir que estava no tamanho certo para ser um cabo. Na extremidade de cima eu precisava criar um espigão de um determinado tamanho. Eu apenas conferi e reconferi com um paquímetro até finalmente deixá-lo no tamanho exato. Por fim, usei todas as lixas e deixei com um ótimo toque. Veja só. Esse cabo ficou ótimo e o espigão encaixa perfeitamente na cabeça do malho. Coloquei um pouco de cola na ponta e girei o cabo até encaixar na posição. E então pude aplicar o acabamento. Agora fala sério, esse martelo ficou muito bonito. Estou realmente satisfeito com ele. Os nós duplos em 4 direções ficaram muito legais. Mas como você acha que seria um nó em 8 direções? Bem, vamos descobrir. Coloquei a segunda peça de freixo com 8 insertos colados de 4 espécies de madeira diferentes. Vou fazer outro suporte de vela como antes para ter um par para exibir juntos. Uau, isso é legal! Aplicando um acabamento. Cara, isso ficou muito legal. Adoro como todas as cores diferentes estão entrelaçadas umas com as outras, e acho que essas duas peças combinam bem uma com a outra. Vão ficar lindas em cima da minha lareira. Certo, agora vamos fazer outro nó de 8 pontas com este jacarandá indonésio. Meu avô costumava fazer umas coisas chamadas vasos de ervas que ele vendia em feiras de artesanato. Não é esse tipo de erva ou vaso. Basicamente, é como um vaso com um furinho usado para exibir uma única flor falsa, seca ou uma erva. Esta será minha primeira tentativa de fazer um e espero conseguir deixá-los orgulhosos. Eu tinha um formato em mente que queria alcançar. Basicamente, um formato típico de vaso, com um pescoço estreito que se abre novamente no topo. Então, a parte de baixo seria onde ficaria o desenho e ela teria um afunilamento sutil para baixo. Depois que eu consegui deixar o formato bem legal, pude então achatar o fundo o máximo possível e depois partir para o lixamento e a perfuração do furo. Por fim, posso dar um acabamento. E aí está, cara, esse jacarandá realmente ficou escuro, está quase difícil de ver a incrustação de padalk. Fico feliz por ter escolhido os insertos de cor mais clara. No geral, estou satisfeito com o resultado. Acho que ficou bom, meu primeiro vaso para ervas. Agora vou tornear outro bloco. Este é o longo de bordo com 2 nós celtas de 8 vias. Isso aqui vai ficar incrível. Agora, você talvez já tenha adivinhado no que vou transformar isso. E se você achou que seria uma lança de justa medieval para crianças pequenas, então você errou. Parei de fazer essas porque os cavalos estavam destruindo meu gramado. Não, essa aqui vai ser um rolo de massa francês. E se você está se perguntando qual é a principal diferença entre um rolo de massa francês e um americano, eu diria que é principalmente o sotaque. Mas também os franceses, chamados de rouleaux, normalmente são cilindros retos com as pontas afuniladas. Então isso deve ser bem fácil de fazer e ótimo para mostrar os desenhos dos nós. Uau! Sim, isso está incrível. A variedade de cores, do Yellow Heart ao Black Walnut, fica muito bonita. E quando está girando, fica ainda mais incrível. Ficou sensacional. Qual desses 5 é seu favorito? Conte nos comentários. A técnica para adicionar os nós celtas foi na verdade bem fácil, e eu adoro o visual dos desenhos depois de terem sido torneados no torno. Isso foi bem divertido e eu já estou tentando pensar em outras coisas nas quais eu possa incorporar esses nós. Se você tiver alguma ideia legal ou sugestão, deixe aí nos comentários. Eu adoraria ouvir. Bom, é isso para este vídeo.
Obrigado por assistir. Espero que tenha gostado. Se sim, deixe seu like. E se você é novo no canal, espero que considere se inscrever. Eu tenho vários outros vídeos que tenho certeza que você também vai gostar. Como sempre, fique ligado para os erros de gravação. Se cuida e até a próxima! Por que você não está ligando? Ah, as pilhas acabaram. Kripskis. Ah, bem, isso não é bom. Droga. Ah, poxa. Ah, droga. 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 Bem, acabou de cair do torno. Parece que minha pontinha aqui quebrou, o que é uma pena, porque quando caiu lascou uma boa parte do topo aqui. Então vou ter que descobrir o que fazer sobre isso. E parece que tem um pequeno lascado ali também. Droga. Droga.